Eu vou iniciar a chamada, então. Se alguém tiver algum problema, por favor, me relata pelo chat. Parece que o nosso mouse está com algum problema técnico. Eventualmente, vou precisar da ajuda da nossa equipe de informática. Então, hoje eu queria dizer que o Futuro Olímpico, que é da NTP, veio aqui nos visitar, vai participar presencialmente. E eu vou iniciar a chamada, então. Pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, a Débora ou Adriana dos Santos Guimarães. Presente? Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, Renato Francisco ou Ana Maria Faria? Presente. Presente, os dois. Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Dr. Marcos Monteiro e o Dr. Marcos Augusto Garcia. Pela Secretaria de Fazenda, Dr. Luiz Felipe Arellano ou a doutora Cláudia Bice Romano? Presente, Bruno Barreira, representando Cláudia Romano. Bruno Barreira, representando Cláudia Romano. Obrigada, Bruno. Pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais, Dr. Carlos Eduardo Batista ou Júlia Santos de Brito? Pela SP Trans, Simão Saura ou Pedro Ramos? Simão presente, Pedro aí também. Pela CET, Priscila Cardoso Barreto, Cristina Maria Soja. Priscila, presente. Pela SP Regula, João Manuel Costa Neto ou Mauro Haddad Nier? Túlio Rossetti e da Anlurb e o Davi, representando o SP Regula. Túlio Rossetti? Estão me escutando? O Davi representando a SP Regula. Davi? Alô? Acho que está com problema no áudio dele. Ele está pela SP Regula. E você está pela? Anlurb. Obrigada, Getúlio. Pela Transportes Metropolitanos, Danilo Ferreira Gomes. Trabalho com a família, Todos colocam e agora está hoje. finalizar a chamada. A gente vai mudar tudo para a gente escolher, depois a gente muda de volta para. Vou prosseguir. Retomando, Secretaria de Transportes Metropolitanos, Danilo Ferreira ou Gustavo Jansante? Pela EMTU, Marcos Correia Lopes ou Alexandra Renata Domingues? Pela Artesp, Dr. Cláudio Castelo de Campos ou Elcio Ramos Chacon? Pela USP, Paulo Santos de Almeida, Tércio Ambrise, Denise Croce e Maria de Fátima Andrade. Tá fora. Pela Unesp, Rogério de Oliveira Rodrigues, Mauro Hugo Matias, Presente. Mauro Hugo, Perdão, Mauro. Mauro Hugo Matias, presente. Unesp. E Alexandre Perinoto. Rogério de Oliveira Rodrigues, presente. Obrigada, Rogério. Pela CIMA, Oswaldo dos Santos Dupont e Ricardo Cantanari. Rafael de Fonso, Oswaldo dos Santos Dupont. CETESB, Carlos Kitsen
Cetese presente. Obrigada. Marcelo Bari presente também. Obrigada. E CCT, Carmen Araújo ou Ana Beatriz Rebouças? Carmen Araújo presente. E Ana Beatriz também. Pelos transportes coletivos de passageiros do sistema estrutural. Do Francisco Armando, o Carlos Alberto Fernandes. Carlos Alberto, suplente, presente. O Francisco está viajando. Obrigada, Carlos Alberto. Pelo subsistema local, Willamis ou Robertson da Nóbrega? Pelo Sindicato dos Transportes Escolares, Wesley Florencio ou Carlos Eduardo Monese? Pela Transfretur, Jorge Miguel ou Kelly Moretti? Estão todos me ouvindo? Eu estou ouvindo. Perfeitamente. Estou ouvindo, acho que agora corrigiu o problema do áudio. Obrigada. Então, vou repetir. Sim, ouvindo. Jorge Miguel, Kelly Moretti, presente? Pela Fiesp, Renato Simenauer ou Gabor Dick? Marco Antônio Barbieri, Luciano Rodrigues Coelho? Pela Anfávia, Gustavo Bonini ou Marcos Saltini? Pelo Instituto de Engenharia, Flamínio Fischmann ou Marcos Augusto Fonte Alba? Flamínio Fischmann, presente aqui. Obrigada. Pela NTP, o senhor Olímpio está aqui conosco. O Eduardo Vasconcelos está no vídeo, Eduardo, ou não? Pela FETRABENS, Ariovaldo de Almeida Silva Júnior ou Bernadette Antônio Rodrigues? Pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Edilson Reis ou Blei Rosa? Edilson Reis. Lei Rosa, presente. Obrigada, gente. Pela BBE, Adalberto Maluf ou Ieda de Oliveira? Olá, bom dia, Adalberto presente. Bom dia, obrigada. Pela NAMA, Mário César Mantovani ou Luiz Marcelo Marcondes? Pela Associação Brasileira Online to Offline, Juliana Minorello ou Vitor Magnani? Pela ABIMAC, Reinaldo Fontes ou Odilei Lucati? Bom dia a todos. Reinaldo Sarques, presente. Obrigada. Pela OAB, doutora Tatiana do Cumbuva ou doutor André de Castro dos Santos? Pelo SECOB, Hamilton de França Leite Júnior ou Eduardo Delamana? Pelo CREA, Vinícius Marques e Marinelli? Pelo CAL, Roberta Consentino Bronca ou Eduardo Pizarro? Eduardo Pizarro presente. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, obrigada. Vou verificar se já temos quórum para início. Um instantinho, por gentileza.
Oi, bom dia. É o Gustavo Bonini da Anfávia. A conexão está ruim. Acho que quando fomos chamados foi a hora que cortou aqui. Obrigada, Gustavo. Já vou anotar. Também eu, Renato Simenal, da Fiesp Cindy Peças, estava sem som. Não sei se você anotou a minha presença. Bom dia, Reinaldo. Seu áudio está bem baixinho. Tem como você aumentar? Você é da Fiesp, está correto? Isso, Fiesp Renato Simenauer, Fiesp Cindy Peças. Obrigada, viu? Obrigado, desculpa. Bom dia. Não sei se me ouviram, a Priscila da CT. Priscila, vou anotar aqui. Não tinha te ouvido, não. Bom dia, Davi da SP Regula. Não sei se vocês me ouviram também, estava com problema no áudio. Já, Davi. Ah, legal. A presença. Obrigado. E a Priscila já tinha anotado também. Obrigada. Obrigada. Tem mais alguém que não tenha chamado ou que não tenha ouvido? Bom dia, Carlos Fernandes. Bom dia, doutor Carlos. SNRI. Perfeito. Vou verificar o quórum, então. Já temos quórum. Todos têm a pauta? Sim. Então, eu vou pedir licença para a gente iniciar a gravação dessa reunião, ok? Ok. Tá ótimo, né? Um minutinho. Pronto, iniciamos a gravação. Muito obrigada a todos. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês hoje aí nessa quinta-feira. Finalmente hoje fez um pouco de calor, né? Dá para a gente poder ficar com um pouco mais refrescados, né? Queria agradecer a presença do Lídio, que está aqui hoje conosco, né? Da NTP. E vamos iniciar então essa reunião. Nós tínhamos um ponto de pauta que era a apresentação da homologação e descarbonização da frota de táxis da cidade de São Paulo. Mas o Ceará, ele me ligou ontem à noite, ele pediu para que a gente pudesse transferir essa apresentação para a próxima reunião. Eu não sei se o Ceará está presente, né? Mas eu sugeriria, então, que a gente passasse essa prova. Espera um minutinho só, deixa eu anotar aqui. Eu sugeri que a gente passe, então, esse primeiro ponto da pauta para a próxima reunião e nós iniciaríamos com a apresentação dos resultados dos relatórios 31 de março da frota de ônibus de São Paulo, com o Simão Salvo. Bom dia, Simão. Tudo bem? Você pode... Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Tudo bem, graças a Deus. Então, vamos estar com você, Simão. Tá ok. Vamos tentar projetar aqui a apresentação. Um minutinho. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, já está carregado, sim. Ah, ótimo. Então vamos lá. Bom, antes de apresentar alguns dados efetivos sobre os relatórios, só para uniformizar a linguagem e lembrar a todos do que é que nós estamos falando. O inciso 8º, parágrafo 6º do artigo 1º da Lei 16.802 estabelece que as empresas operadoras de transporte coletivo apresentem até 31 de março de cada ano de exercício um relatório anual das emissões da frota sob sua responsabilidade relativo ao ano anterior, detalhando as quantidades de quilômetros rodados por cada veículo cadastrado no nosso sistema, o consumo de combustível, o
total anual das emissões de cada poluente de gás de efeito estufa e, além disso, apresentar as medidas de controle já existentes a serem implantadas no sentido de reduzir o consumo de combustível e as emissões. Bom, consonante a isso, nós inserimos também nos contratos de concessão do nosso sistema essa exigência, né, com a obrigação de que todos os nossos contratados, os concessionários, nos apresentem um relatório que foi padronizado, né, eu acho que boa parte do nosso grupo aqui lembra disso, nós discutimos isso em uma das reuniões ordinárias do Confrota e aprovamos um modelo de relatório e esse modelo é o que a gente está exigindo que os concessionários apresentem. Além disso, havíamos desenvolvido uma ferramenta denominada Refrota, conjuntamente com o IEMA, Instituto do Meio Ambiente, e essa ferramenta ela contempla aí as frotas de cada consórcio, quilometragem percorrida, consumo de combustível e assim sucessivamente, para auxiliar na composição dos dados aí e alimentar o relatório que acaba consolidando todas as informações necessárias. Bom, da análise das planilhas e dos relatórios apresentados, nós encontramos algumas inconsistências, né? Dentre elas, o desempenho apresentado nisso por quilômetros em comparação com os valores definidos, já valores médios que nós temos definidos por cada tipo de veículo. Percentuais de biodiesel continua esse ano, muito parecido com o ano passado, uma avaliação do percentual de biodiesel misturado ao diesel, e houve aí algumas inconsistências na apresentação durante a elaboração desses relatórios. O pessoal acabou, em alguns casos, mantendo um percentual padrão, não considerando as variações. Nós tivemos meses com 10%, meses com 12%, chegando um ou outro mês a 13%, e aí nós solicitamos aí que fossem ajustados esses valores. A frota cadastrada na SPTrans versus a frota informada, dados consolidados no relatório com aqueles informados nas planilhas, ou seja, uma vez que havia inconsistência em alguns dados da planilha, fez-se necessário refazer, né, a consolidação desses dados e ajustar os relatórios. Bom, diante dessas inconsistências, né, em função da análise consórcio a consórcio, nós fomos chamando esses consórcios individualmente, apresentando as não conformidades e solicitando que eles refizessem esses relatórios, que demandou um tempo maior, para que a gente pudesse fazer a avaliação total. Bom, e aí, propriamente, dados consolidados já no relatório. Vocês sabem que o nosso sistema é dividido em 3 partes: o sistema estrutural, o sistema de articulação regional e o sistema de distribuição. O sistema estrutural de articulação regional, eles são compostos por veículos de médio e grande porte e distribuidores de veículos de pequeno porte. E aí estão, né, as empresas envolvidas no sistema estrutural, e aí as emissões já consolidadas de CO2, material particulado e NOx, um valor totalizado aí na parte inferior, em destaque em cor em negrito, aí mais escuro. Também fizemos da mesma forma, né, a compilação dos dados do sistema de articulação regional. Essas frotas da articulação regional, essa frota da articulação regional, ela é muito parecida com do estrutural, tem uma pequena variação em maior quantidade de carros de porte médio, e as quantidades também mudam. E do sistema distribuidor, que são os veículos aí de pequeno porte, limitando até um ônibus básico, também da mesma maneira vocês veem aí os dados consolidados. Nós fizemos essa consolidação porque a intenção é disponibilizar essa apresentação, e lembrando que todos os relatórios já foram entregues e disponibilizados para a Secretaria de Transporte, que por sua vez já encaminhou para a SECRI. Aí, para facilitar um pouco a visualização, nós colocamos as quantidades, né, do ano de 2021 por sistema, quantidade de veículos, e aí vocês conseguem enxergar um pouco melhor. Então, sistema estrutural, os 4.104 veículos, o que foi emitido de CO2, material particulado e NOx, uma articulação regional, da mesma forma do distribuidor.
e a totalização da frota, né, que estava cadastrada no sistema, muito importante deixar claro isso, né, o que era cadastrado no sistema, em 2021, com as totalizações aí das emissões. E aqui um comparativo que nós procuramos fazer para fazer um fechamento dessa apresentação em relação ao relatório emitido no ano anterior. Então, vocês podem observar que houve redução de frota nos 3 sistemas, na ordem aí de quase 2,5%, né, 2,4%, de um ano em relação ao outro, e aí vocês conseguem observar as variações. Vou destacar o CO2 de origem fóssil. Vocês podem observar que nos 3 sistemas houve um aumento, inclusive no sistema distribuidor aí chega próximo de 10%. E isso, nós temos acompanhado de perto, tem um grande impacto em função da quantidade de carros que entraram com ar-condicionado no sistema. Todos eles com ar-condicionado acabam consumindo mais combustível, consequentemente, nós temos uma emissão maior de CO2. Teve também uma outra alteração, que é a substituição de veículos de menor porte por veículos de maior porte com maior consumo. Também impactaram esses números. E aí o material particulado e NOx, todos aí apresentam redução, e essa redução, ela está bem relacionada, aí, uma boa parte dessa redução, né, a substituição de veículos Euro 3 para Euro 5 e as ações, as medidas que as empresas adotaram, né, para buscar reduzir o consumo de combustível e, consequentemente, as emissões de poluentes. Isso são dados consolidados, mas um detalhamento, assim que disponibilizados os relatórios para todos do Confrota, vocês vão ter condições de observar os detalhes. E nós disponibilizamos não só os relatórios, mas também as planilhas de onde foram extraídos os dados para a composição consolidada aí do relatório. Então, em suma, é isso, né? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, me coloco à disposição para tentar esclarecer. Excelente, Simão. Inclusive, essa apresentação nós vamos querer para colocar também, se você permitir, no nosso site, porque está muito complicado. Né? Perfeito, nós vamos disponibilizar sim, secretário. Ótimo. E os relatórios, eu quero informar a todos, também estarão disponibilizados no site da Seclima também, como o Simão informou. A única questão agora só é a Secretaria de Comunicação que está fazendo as adaptações para o nosso site, mas logo, logo, em breve, já vai estar dentro do site da Seclima também, da Seclima, acessíveis os relatórios. Tá? Complementando, secretário, nós vamos disponibilizar o de 2020 e 2021, correto? Isso, 20 e 21. Perfeito. Tá? Simão, você pode tirar a apresentação? Tá? Não faço para tirar. Palavra com os conselheiros. Carmen Araújo, por favor. Não interrompa. Oi, bom dia. Obrigada, Simão, pela apresentação. Eu tenho umas questões e eu acompanhei o tamanho do esforço que foi gerar esse relatório, então parabéns para vocês pela essa consolidação. Para nós que estamos aqui acompanhando a lei, é muito importante que a gente tenha as emissões da referência do baseline da lei, que é 2016, porque esses são números absolutos e a gente não consegue, com a comparação com o ano anterior, saber a que distância nós estamos do cumprimento da lei. Então, uma pergunta é se vocês têm os dados de referência por operadores do baseline ao qual eles são cobrados. Tinha a questão do contrato 19, a lei 16, uma questão que foi equacionada por vocês. Mas isso poderia ficar disponível para que a gente tenha esse acompanhamento um pouco mais completo? Oi, Carmen. Temos sim, temos condições de disponibilizar, só lembrando que o baseline está bem associado à questão da substituição da tecnologia, né? Mas é óbvio que é perfeitamente comparável com o que está aí. Nós temos o baseline e a frota que operava em dezembro de 2016, que é o que a lei exige, não temos
apresentação os dados aí da frota em dezembro de 16. Não tem problema nenhum, só dois material particular e ele é o X. Agora, Simão, dando um spoiler, vocês chegaram a fazer uma comparação de qual a distância que nós estamos, ou as metas contratuais foram prejudicadas com a pandemia, mas vocês têm uma noção de quão distante nós estamos das metas anuais? Nós estamos na primeira etapa, Gabi, que seria 2028, material particular de NOx, nós estamos bem adiantados, né? Eu não me lembro mais dos percentuais, o Pedro está aqui ao meu lado, se ele lembrar, ele pode complementar, mas o material particular de NOx, estamos bem adiantados. Onde estamos atrasados aí, né, entre aspas, né, se a gente considerar os prazos da lei, ainda estamos dentro, é o CO2 de origem fóssil, em função de não termos substituído ainda os veículos diesel por tecnologias mais limpas. Esse nós estamos com um pequeno atraso, mas que, assim, os percentuais, eu não me lembro, está em torno de 3%, 4% positivo na média, não tem, mas temos sim. A gente tem gerado aí alguns gráficos para que a gente possa acompanhar periodicamente isso, e o ponto positivo é que nós conseguimos substituir praticamente 100%, acho que estão faltando 140 carros, para a gente eliminar o Euro 3 do nosso sistema. E aí a gente vai estar com 100% do Euro 5, e a partir do ano que vem, com a entrada de veículos Euro 6 também, acho que nós vamos ter um salto maior ainda em material particulado e NOx. Então, onde está o problema hoje é exatamente no CO2. CO2 nós estamos positivo ao invés de estarmos, né, negativo. E desce principalmente a entrada de veículos com ar-condicionado, que tem aumentado o consumo de combustível aí na ordem de 10, 12%, pelo menos. Tá, uma outra questão. Ó, só complementando, o Pedro me trouxe aqui os dados de material particular, nós já reduzimos, nós reduzimos aqui material particular na ordem de 71% em relação ao baseline, né, a frota de dezembro de 2016, e o NOx na ordem de 45%. Agora, o CO2 nós estamos positivo em 13%. Esses são os últimos dados, nossa referência desde maio. Nós temos que lembrar também, Simão, que a climatização é fundamental hoje para a frota, né? Sem dúvida. Nós agora é ampliar todo o sistema de climatização da cidade. Exatamente, é um item de conforto essencial, e aí nós temos que buscar um equilíbrio. Temos que pensar também, tenho conversado bastante, na variabilidade também da frota. Não é só em direção à eletrificação importante, mas nós vamos entrar com o Euro 6 e também tem aí a metanização que está sendo analisada também, que é importante. Então, tudo isso, né, vai ter que entrar nesse sistema. Né? Marcelo Valles, por favor. Obrigado, secretário. Simão. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Obrigado pela apresentação. Eu fiquei numa dúvida aqui em relação ao biodiesel. Os problemas que você encontrou eram só os lançamentos que as empresas fizeram em relação aos percentuais? Ou há realmente biodiesel em percentual diferente do que a lei está estabelecendo no mercado? Bom, Marcelo, na realidade, o que nós estamos observando pelas notas fiscais de entrega do óleo diesel, que está tendo variação no percentual. Então, assim, teve meses que o biodiesel entregue nas garagens era 10%, e hoje, se eu não me engano, nós estamos em 13%, correto? Pelo estabelecido pelo governo federal. E teve meses de 12%, meses de 13%. Houve variação no percentual, né, de biodiesel misturado ao diesel entregue nas empresas. Hoje, por exemplo, ele está em 10%. Então, assim, o que nós observamos, como os técnicos que elaboram os relatórios, eles tinham a informação de 13%, nós pegamos em consistência que ele padronizou, por exemplo, no relatório dele, para cálculo, 13%, e não era uma verdade. Então, nós pedimos para que ele atualizasse. Janeiro foi 10%, então corrija. Lance 10% para o cálculo de emissões sair correto. Fevereiro foi 12%, maio foi 13%. Então, nós
nós fizemos o ajuste para o valor correto que foi de fato utilizado e queimado. Ok, obrigado. Disponha. O Olímpio tem uma pergunta, por favor. É bom vir mais para perto. Simão. Oi, Olímpio, bom dia. A minha pergunta é a seguinte: tem um baseline de 2016 que é baseado na quilometragem total rodada pela frota em 2016. Como houve essa pandemia em 2020, 21, né? 21 e 22, eu queria saber se a previsão para 2023, 24, 25, mesmo sem pandemia, é de redução da quilometragem total rodada pela frota, porque vai haver provavelmente menos passageiros por causa do teletrabalho. Então eu queria saber qual que é a expectativa de vocês da SP Trans em relação à quilometragem total rodada estabilizada da frota após a pandemia. Tá mudo, Simão. Desculpa. Excelente pergunta, Olímpio. É importante deixar claro aí, foi muito boa a pergunta do Olímpio, em razão da gente esclarecer que a quilometragem interfere diretamente nesse aspecto. E ao contrário do que as pessoas imaginam, Olímpio, em dezembro de 16, a quilometragem rodada, em função do tamanho da frota, que era de quase, acho que aproximadamente 14.500 carros, não me lembro o número exato, nós rodávamos menos do que estamos rodando hoje, nesse período da pandemia, com menor quantidade de carros. Então, a quilometragem anual, média da frota, ela aumentou. Os carros estão rodando mais, em menor quantidade, mas rodando mais. E assim, como eu havia explicado numa outra reunião nossa, o nosso pessoal de planejamento, em função do que você comentou, do teletrabalho, da redução aí de passageiros do sistema, nós estamos, acho que, com uma média hoje aí de 85% do total de passageiros em relação anterior à pandemia. Eles estão fazendo a reavaliação do nosso sistema, e o prazo limite para eles concluírem esse estudo é setembro, né, de qual vai ser essa frota de referência, se a gente vai manter a do contrato original, se não, e em função dessa frota de referência é que nós vamos ver de fato a quilometragem aí, média anual de cada sistema. Mas, assim, tudo está mostrando que vai ficar mais ou menos próximo do que nós estamos praticando atualmente. Não está mudando, porque hoje nós temos 85% da demanda, mas nós estamos oferecendo 90 e poucos por cento de frota. Nós estamos oferecendo uma quantidade maior do que o que nós temos de demanda hoje. E a ideia é ou manter esse número modal, ampliar, chegar num total maior. Mas o nosso planejamento operacional está trabalhando com esses números aí. Isso, inclusive, é parte integrante do último aditivo de contrato assinado com as empresas. Está lá, tem uma cláusula dizendo que nós temos que fazer a conclusão desse estudo da frota de referência até setembro desse ano. O Olímpio vai falar mais um pouquinho aqui. Só um complemento, é o seguinte: eu fiz essa pergunta porque eu já tinha feito essa colocação no início, lá atrás, há uns 2 anos atrás, que não seria conveniente vocês pensarem em fazer um cálculo ajustado em relação ao total de quilometragem rodada, das reduções, né, de poluentes, porque isso aí vai variar ano a ano, né, e pode vir outra pandemia, etc. Então, o ideal seria fazer uma comparação da quilometragem ajustada, né, da redução de emissões ajustado pela quilometragem real dada naquele ano. Né? Não, perfeito. Isso nós discutimos realmente, você tem toda a razão. Você vê que até essa separação do que a gente fala da frota patrimonial para atender a
cronograma de redução. E esse relatório que a gente acabou de apresentar 31 de março, que ele pega exatamente aquilo que rodou e a frota que efetivamente operou, não considerando reserva técnica e tudo mais, nos permite fazer essas comparações, né? Porque uma coisa é o que a gente trabalha aqui, que a gente chama de quilometragem e uma frota referência, e a outra é aquilo que de fato aconteceu, né? Então você tem toda a razão, mas eu acho que é um assunto que a gente tem que tentar detalhar, da mesma forma que a gente criou um modelo padrão de um relatório, a gente discutir em grupo aí e tentar criar uma metodologia padrão para esse denominador. Mas assim, eu acho que as variações não vão ser muito grandes, não, a partir do momento que a gente fechar a frota de referência. Ok, Carmen Araújo, por favor. Só complementando essa questão que o Olímpio levantou, já tinha levantado, eu concordo com a questão do Olímpio, que é isolar os fatores que afetam as emissões. Uma vez que a gente está associando a uma redução a um operador e existe um efeito de planejamento, que é o que o Olímpio colocou, embora ele já esteja previsto no contrato e nas condições contratuais de redução de emissão, talvez no caso de se saber se, olha, está 14% acima, qual foi o impacto disso, né? O Simão comenta do ar-condicionado, ele estava previsto, já se sabia do efeito do ar-condicionado, o aumento ou diminuição de quilometragem, o tamanho dos veículos alterando, o perfil da frota. Talvez, Simão, se nós tivéssemos acesso a dados um pouco mais detalhados, a gente pudesse fazer uma análise para refinar um pouco e entender esses efeitos e ao que se deve, né? Se for, obviamente, que a emissão não é o objetivo final, o objetivo é o transporte das pessoas na cidade. Então, e essas medidas de redução, elas têm que ser adequadas àquilo que é o objetivo principal. A minha sugestão é que a gente analise, talvez, com os dados um pouco mais granulados, de perfil de frota, da quilometragem, do que aconteceu, para que a gente tenha essa informação que o Olímpio está colocando, né? Que é esse ajuste, né? Dos efeitos, do que tem levado a esse aumento, diminuição, e o que pode ser feito para adequação, se for o caso. Não, perfeito. Eu acho que assim, é por isso que eu estou propondo nós conversarmos aí o que seriam as informações detalhadas. Perfil da frota por tipo de veículo, quanto a frota rodou no mês, e assim sucessivamente. Para nós não tem problema nenhum. Uma parte dos dados, inclusive, eles são disponíveis no site. Aquilo que não tiver disponível lá que for necessário, eu não vejo problema nenhum. São dados públicos, eles não são dados fechados. Agora, a gente tem, desses relatórios que vocês vão receber nas planilhas, lá tem todos os dados, por tipo de veículo, ano de fabricação do veículo, quanto cada carro rodou, quanto ele consumiu. Desses relatórios que vão ser disponibilizados no site, vocês vão ter essas informações, vocês conseguem comparar, inclusive, como o Olímpio comentou, o ano de 2020, o ano de 2021, que foram anos atípicos, né? E aí, quando nós passarmos a frota em relação ao baseline de dezembro também, então, eu não vejo problema nenhum, não. É perfeitamente possível. Agora, tem que lembrar que a cidade é dinâmica, a frota não é fixa, né? Hoje, esse mês, nós estamos com 13.500 carros, dependendo do que acontecer na cidade, essa frota pode aumentar, né? Ela pode diminuir. Então, assim, isso, nós vamos ter essa condição fixa nunca. A quilometragem vai aumentar e vai diminuir em função dessas variações. Lembrando que essa cidade aqui, ela é viva 24 horas por dia. E o sistema de transporte tem que acompanhar tudo que acontece na cidade. Tem outra coisa também que a gente precisa observar. Talvez seja o caso da gente analisar a metodologia, né, Simão? E ver se há necessidade, seria muito importante talvez a gente rever e ver quais são os pontos específicos que tem que constar, né, doravante nos relatórios, né? Eles são bastante detalhados, quando estiverem disponibilizados aí, todo mundo vai ter acesso, já são bastante detalhados. Mas o Olímpio colocou uma questão aqui que talvez seja importante, com uma norma talvez estabelecida, a gente consiga reduzir eventuais subjetividades, né, e colocar isso de maneira mais extensa. Isso pode ser feito. Acho que vale a pena a gente analisar isso com calma. Tem uma outra questão também que a gente está observando da própria apresentação da Anfávia há 2 sessões atrás. De fato, é muito complicado
verdade, nós pensamos em redução de gás carbônico, né, Simão? Pela apresentação mundial lá da Anfávia, o máximo que a gente vai conseguir é um aumento menor até 2035. Eu não me esqueci daquela apresentação porque ela foi bastante reveladora, né? É importante a gente também ter isso um pouco em mente, né? Cláudia Vice pediu a palavra, impressão minha? Ah, não, ela está entrando. Mais alguém quer se manifestar? Bom, vamos passar então ao segundo ponto da pauta, que é a apresentação da eletrificação da frota e retrofit, que vai ser feito pelo Piovesan, Gilson Ademir Piovesan. Ele já se encontra aí? Sim, eu estou aqui. Bom dia a todos. Bom dia, Piovesan. A palavra está com você, por favor. Ok. Bom, a apresentação que eu tenho aqui eu posso compartilhar, correto? Da minha parte, porque eu mandei esse material para vocês, mas nesse caso eu que compartilho, é isso mesmo? É melhor, sobe você, porque aí você já manipula, né? Fica mais fácil. Obrigado. Sem problema, sem problema. Ok, pessoal, obrigado pelo tempo aqui, eu prometo ser breve aqui. Eu vou primeiro falar um pouco sobre a WEG e explicar um pouco sobre a parte de eletrificação. E aí depois eu fico aí aberto a perguntas e a qualquer momento que alguém quiser interromper, fique à vontade, ok? Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Se você quiser colocar no modo apresentação, melhor. Obrigado. Aí. Ok. Então vamos lá. Então falar rapidinho sobre a WEG, né? O primeiro destaque que eu quero dar aqui é que 56% dos produtos que a WEG vendeu em 2020 foram lançados nos últimos 5 anos. Isso mostra um compromisso muito grande de inovação da nossa empresa. Nosso faturamento em receita foi 23,5 bilhões em 21 e o nosso valor de mercado está em 138 bilhões. A WEG hoje vende para mais de 135 países, tem aí um quadro de colaboradores aí em torno de 37 mil, sendo que 3.900 são engenheiros, ou seja, mais de 10% do nosso quadro é de pessoas que fazem desenvolvimento de produtos aqui dentro do Brasil. A nossa produção global de motores elétricos são 70 mil motores por dia, o que nos faz aí entre as 3 maiores produtoras de motores no mundo, né? Nós estamos listados na Bolsa de Valores, aí que mostra também a nossa capacidade de governança. Aqui, só passando um pouco do ranking em valores do mercado, fechado no ano passado, a WEG fechou no ano passado em 6º lugar, onde só ficamos atrás da Petrobras, Vale, Ambev, Itaú e Bradesco, né? Então, uma empresa aí que tem tido esse valor de mercado muito também pelo reconhecimento que o mercado tem tido em relação às nossas iniciativas de novas tecnologias e ambientais. Aqui mostrando também o nosso desempenho, 54,5% do nosso faturamento vem do mercado externo, então é uma empresa global, e o nosso crescimento de 96 até hoje tem sido em média 18%. Queria até destacar aqui em 2021 aí os crescimentos nos anos de pandemia, onde a WEG também teve um grande crescimento em seu faturamento. Aqui falando um pouquinho das plantas que nós temos aqui no mundo, nós temos aqui o Brasil, nossa sede fica em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, são 17 fábricas somente no Brasil, mas temos também Argentina, Colômbia, 9 plantas na América do Norte, nós estamos na Alemanha, Portugal, Turquia, também na China, o que nos faz hoje de uma empresa, não só aquelas vendas em mais de 135 países, mas é uma empresa global também em termos de produção. Nós somos estruturados, a primeira de motores elétricos e redutores, uma parte de eletrônica, de automação, a parte de energia de distribuição e transmissão, a parte de geração de energia, energia eólica, energia turbinas a gás, a parte de solar também, né? Estamos presentes. E também nós temos uma divisão de tintas e verniz.
matricialmente as 5 divisões. A WEG hoje atua em todos os segmentos da economia, então nós estamos junto com o agronegócio, temos uma boa relação com a Única, nós estamos, né, na mobilidade elétrica, na área marítima, na área de defesa, gás, né, temos um bom relacionamento com Petrobras, Vale na parte de mineração e assim por diante. Então, o resumo é dizer que a WEG, ela na área de eletrificação, ela completa todo o ciclo. Ela está presente desde a geração da energia elétrica, passando para a transmissão, distribuição, a parte fabril, a parte de mobilidade, não só terrestre, mas a naval também, né? E também nas cidades, né? Estamos presentes. A gente gosta também bastante de destacar que está no DNA da WEG a questão de soluções eficientes, não é só o veículo elétrico, mas você reduzir hoje, você trocar um motor elétrico antigo ou fazer um sistema de gestão de energia dentro de uma fábrica gera ganhos enormes de redução de consumo, né, de energia. Fazemos a parte de geração de energia renováveis, também criamos uma nova divisão que são soluções digitais, né? Nós temos a de indústria 4.0, toda ela feita por nós. Aqui falando um pouco sobre a história da mobilidade elétrica, né? Na verdade a WEG já começou com a mobilidade elétrica em 2001. Nós já começamos a pegar alguns veículos, fazer algumas conversões, mas também já começamos a entrar na área de trens e metrôs, né? Então já remonta aí de 2001 os primeiros projetos. Outro projeto de bastante destaque foram os trólebus aí em São Paulo, né? Que naquela época as baterias não tinham tecnologia suficiente para justificar o seu uso em larga escala. Então a gente usava a solução do trólebus, onde a energia vinha de fonte externa, né? Só para vocês saberem, hoje esses trólebus aí já estão aí, vamos desde 2006, 2007, praticamente sem nenhum trabalho aí de manutenção, os motores estão em ótimas condições, e isso nos deu também muita experiência para entender o mercado, como é que funciona. Não é igual, não é 100% igual ao que é feito lá fora. Temos experiência em vários outros segmentos da indústria, sabemos que soluções locais também são importantes a serem feitas. E de lá para cá viemos aí suportando a parte naval, né, no pré-sal também, com os navios elétricos, na parte de startups, sempre demos um apoio muito forte, e viemos com ônibus, e aqui você pode ver muitos ônibus e caminhões, mas esse perfil aí, quando a gente vai para 22 para frente, ele já começa a mudar aí, popularizando com outros modelos de veículos. Então, para dar um pouco de experiência, né, que a WEG, a gente trabalhou praticamente com todos os tipos de tecnologias de eletrificação. Então nós temos projetos aí que são 100% a bateria, né, 100% elétrico, mas também trabalhamos com híbridos, com eixos auxiliares, né, que o pessoal chama de helper, né, são os eixos aí que você pode reduzir o consumo aí em grandes veículos, né, grandes caminhões. Aqui híbrido flex fuel, né, isso aqui é uma feira na Alemanha que nós fizemos uma exposição do ônibus híbrido flex junto com a Volkswagen. Aqui as conversões que nós fizemos também com a Eletra, né, nos projetos da Ambev. Esse carro forte foi o primeiro carro forte no mundo a ser convertido, né, onde ele se demonstrou muito interessante aí em termos até de proteção, quando você pode vedar mais o caminhão, tem uma série de vantagens por ter sido eletrificado. Também trabalhamos com ônibus também com tecnologia biodiesel, os trólebus nós continuamos a trabalhar com essas tecnologias, hidrogênio também, a gente fez projetos com hidrogênio. Vale lembrar que o hidrogênio ele substitui a bateria, mas o motor que traciona esse veículo ele é um motor elétrico como um caminhão, ônibus ou qualquer outro veículo a bateria. Então o hidrogênio não necessariamente compete com o carro elétrico. O hidrogênio ele compete mais com a bateria do que com o carro elétrico em si, né? E também híbrido a etanol puro também. Então a WEG hoje conta aí com várias experiências aí no Brasil, com empresas brasileiras e algumas multinacionais, todos esses tipos de tecnologias.
Então, aqui hoje nós temos duas vertentes onde nós trabalhamos, uma que nós chamamos de equipamento original, onde nós trabalhamos com montadoras, então caminhões, ônibus, tratores, algumas startups, né, alguns segmentos aí que têm crescido, né, e tem outras empresas que nós estamos hoje trabalhando também, mas nós temos um contrato de confidencialidade e que em breve vocês vão também ouvir aí anúncios de projetos que estão em andamento, né. E também nós temos a conversão, né? A conversão, ela pode, o que é o que a gente chama de retrofit, né? Ela pode ser, você normalmente usa um retrofit, é um veículo usado, então pode ser um caminhão, usa-se muito carros clássicos, né? Ou algumas vans aí, last mile, empilhadeiras hoje, né? Muitas fábricas que hoje, as empilhadeiras que hoje são a combustão, eles não querem nas suas fábricas mais terem área motores a combustão, eles querem trocar por versões eletrificadas, né, e os especiais. E também temos a questão do retrofit, né, o que a gente chama de retrofit. O que é o retrofit? É um ônibus novo, né, então nós pegamos um chassi de uma empresa que já é reconhecida no mercado, aí pode ser a Mercedes, a Scania, qualquer outra, né, um chassi aí que o operador já conhece, colocamos uma carroceria, né, pode ser Caio, Marco Polo, aí, dependendo aí do caso a caso, e nós entramos com toda a parte do sistema elétrico, e normalmente a Eletra, que é uma parceira nossa, faz essa integração, faz essa montagem, né? Então são esses os modelos de negócio que a VEG trabalha hoje. Aqui explicar um pouquinho, né, me foi pedido para entender um pouco como é que seria um sistema de conversão, né? Então, o que é a conversão? Você pode pegar um veículo aí, não é recomendável um veículo muito antigo, porque aí qualquer coisa que você vai fazer no veículo muito antigo, você vai ter problema de pneu, de suspensão. Então, um veículo com uma idade razoável, aí, uns 6 anos, aí, ou menos, aí, é um período razoável. Aí você pega esse veículo e o que você faz? Você tira transmissão, você tira tanque de combustível, reservatório de ar, né, filtro, bomba de combustível, uma série de bomba d'água, compressor de ar. Você tira todos esses componentes e aí você mantém o chassi, suspensão, freio, a cabine, tudo isso você mantém. E aí você entra com os equipamentos, né? Aí você vai entrar com a bateria, com os componentes eletrônicos que fazem o controle do motor, a parte de refrigeração de bateria, que ela consome muito menos energia do sistema de refrigeração do que um equivalente a diesel, né? Então você faz toda a montagem desse veículo de volta e aí você tem a conversão completa. 2 destaques aí na conversão. Um é que quando você faz a conversão, você efetivamente retira um veículo a combustão do mercado. Então, às vezes quando você compra um veículo novo, você vai lá e vende o seu veículo a combustão, então você ainda mantém dentro do seu ecossistema aquele veículo a combustão. Quando você faz a conversão, você efetivamente retira. Essas peças você pode scrapear, você pode usar para fazer a manutenção de outros veículos, né? Você não vai fazer uma conversão da frota inteira, então você pode reaproveitar em outras partes. E como eu falei, quando a gente pega a experiência do trólebus, né, que está desde aí meados de 2006 aí, o Simão, aí, o pessoal da SP Trans conhece bem, você vê que os motores ainda estão em ótimas condições. Então, o que você pode fazer ainda é essa parte de motor e eletrônica. Se esse veículo, depois de 5, 6 anos, você achar que está na hora de trocar, você ainda pode fazer o retrofit do retrofit. Você pode pegar um outro veículo e ainda aproveitar a parte do motor e da eletrônica, que ainda vão estar em ótimo estado de conservação. Então, esses pontos que eu queria destacar em relação à conversão. Aqui eu queria dar abrir um parênteses sobre oportunidades em cidades, né? Nós estamos aqui falando muito em ônibus, né? Mas a gente entende que há muitas outras oportunidades que a gente consegue a curto e médio prazo, né? E em soluções, seja de produção, seja de especificação, ou fazer toda a parte de gestão de informação, de frota, brasileira, porque o comportamento do brasileiro, né, o comportamento das cidades é diferente de uma Alemanha, de um Japão, Estados Unidos, que
seja, né? Então é muito importante que haja soluções aqui para o mercado nacional. Então eu destaco aqui a parte de distribuição, que existem caminhões e aqui vans, né? Também há fábricas, armazéns, normalmente você não vê na rua, mas eles existem em grandes quantidades dentro de uma metrópole, né? Existem também as soluções que a gente chama de micromobilidade aqui embaixo, né? Esses veículos aqui, muitas startups estão trabalhando, startups brasileiras estão atuando nesse segmento. São veículos que, diferente de um carro tradicional, aí, eles demandam uma validação muito menor, eles têm uma circulação restrita a grandes centros urbanos, mas eles não vão ser usados em todos os lugares. Então você não tem que ter ABS, airbag, né? Eles circulam com uma velocidade reduzida, mas eles podem atuar numa grande faixa de parte de distribuição aí, ou mesmo aí fazer rondas de polícia, ou fazer condomínios, né? Circulação em condomínios fechados, né? Então tem uma parte aqui que a gente chama de micromobilidade, que tem um potencial gigante para ser feito. Nos ônibus, nós já temos esses ônibus aí que a SPTAN está administrando, mas tem os fretados também, que circulam em grande volume dentro das cidades, né? Normalmente esses fretados, há alguns fretados sim, que têm rotas longas, mas a gente pode trabalhar com rotas mais curtas, né? E viabilizar a eletrificação. Aliás, isso é uma mensagem muito importante. A gente não entende a eletrificação como uma substituição 100%. Isso vai ocorrer lá em 2040, a gente concorda completamente com isso. Mas algumas aplicações, algumas rotas de fretados, algumas aplicações específicas, já pode acontecer desde já. Já existe, já consegue ter o que a gente chama de TCO, né? O custo de operação já ser bem interessante em parte da frota. Então, se você tirar, sei lá, 20% de combustão e substituir algo por 100% elétrico, isso já pode ser um ganho gigante aí para as cidades, né? Outro ponto também é as máquinas de construção, que você pode também fazer operações dentro da cidade, questão de ruído principalmente, pode ter algum ganho, né? E também a gente vê parte de coleta de resíduos, né? Tem os caminhões, né? Que podem fazer, por exemplo, a coleta noturna, né? Reduz bastante o ruído, ou aquelas coletas seletivas, né? De resíduos hospitalares, também pode ser usada, né? E por fim, alguns veículos aí, táxis aplicativos, né? Seja veículos que já estão entrando, você vê a BYD já lançando aí um carro já específico para aplicativo, ou a gente pode pensar também em conversões, esses veículos que você vai operar dentro de áreas restritas também, você tem uma grande quantidade de carregadores, não precisa ser muito. Então, nosso entendimento aqui no resumo dá para se fazer sim algo que não precisa ser 100%, num período curto e que seja algo viável economicamente. Aqui só mostrar um pouquinho aonde que a WEG entra nessa contribuição. Nós temos um portfólio de produtos que a gente chama de baixa voltagem, média voltagem e alta voltagem, que cobre praticamente toda a gama aí de veículos mobilidade existente no mercado. Nós produzimos no Brasil, com tecnologia feita no Brasil, com engenharia do Brasil, fabricação aqui, né? O motor elétrico de tração, o inversor, que seria o sistema de injeção, vamos dizer assim, do motor elétrico, o sistema auxiliar, que seriam os motores auxiliares do ar-condicionado, do freio, né? Ou aqueles acessórios como cestas aéreas, né? Aqueles elevadores que tem em veículos, tudo isso pode ser eletrificado. E também a parte de geração de energia. Então temos os geradores, que a gente pode usar caso alguém queira fazer uma gestão de um veículo híbrido, né? Então você transforma a energia do motor a combustão em eletricidade, e também fazemos também os pacotes de bateria. A gente faz as montagens dos pacotes de baterias lá em Jaraguá, fazemos a especificação, e é importante que nós conseguimos customizar o pack de bateria. Então, se você não tem uma rota tão grande para fazer, a gente pode reduzir o tamanho da bateria exatamente para a rota que você precisa
e aí você consegue reduzir de forma significativa aí o custo do veículo. Além da parte de mobilidade, eu gostaria de destacar aqui também a parte de estações de carregamento, assim como os motores, inversores, a gente faz esses carregadores aqui no Brasil, em Jaraguá do Sul, também tecnologia brasileira, desenvolvida pelo pessoal aqui de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. E temos aqui estações grandes de recargas que são usadas em garagens, ou as pequenas, podem ser residenciais, shopping center, farmácias, temos toda essa gama de modelo. Além disso, nós também temos, como eu tinha mencionado antes, a parte de digitalização, então eu posso não só fornecer esses equipamentos, mas fazer uma gestão inteligente da frota. Muita gente se preocupa com a demanda de energia, então a gente pode fazer um carregamento de uma frota de forma inteligente, você vai carregando um a um, não precisa fazer uma sobrecarga de energia numa frota, tudo de uma vez. A gente pode também selecionar horários onde a energia comprada é mais barato, então ele carrega automaticamente quando for mais barato. E aí nós temos o carport, que também são soluções onde você pode usar parte ou total energia solar, né? Simplesmente da parte solar. E aí eu destaco 2 projetos que nós temos aqui, um que foi em Fernando de Noronha. Hoje Fernando de Noronha, toda ela é uma ilha, ainda mais, apesar de ser um paraíso natural, a energia toda ela é termoelétrica, né? Então nós estamos com fazendas solares lá para trabalhar para que ela opere apenas o máximo possível com energia verde. E nós temos aqui também garagens, né, que tem os nossos carregadores, e a própria energia solar você pode carregar os veículos, né? E nós temos uma segunda aqui, que é junto com a BMW, essa empresa chamada Energy Source, que é uma empresa brasileira que está trabalhando no projeto de reciclagem de bateria. Então você vê aqui que nessa garagem aqui também tem essa questão solar, mas você pode ver no canto aqui que existe uma central de baterias. Então, à noite ou quando tem alguma baixa, você estoca essa energia nessas baterias aqui que você vê estacionária. E o importante é que essas baterias são baterias de segunda vida. Então, a grande pergunta é o que nós vamos fazer com essa frota enorme de ônibus aí que está vindo. Nós podemos fazer garagens, temos aí trabalhando em opções de segunda vida de bateria, que pode ter uma série de aplicações interessantes, e que antes de você fazer a reciclagem, nós podemos aí estender mais 5, 6 anos da vida dessa bateria, e o que aumenta aí muito a vida total da bateria antes dela ser reciclada. Aqui é um pouquinho da lista dos projetos que a gente tem aqui de ônibus, né, que nós temos até então aqui, por mais de 250 ônibus que nós operamos. Basicamente é isso. Eu fico aqui então à disposição de qualquer perguntas que vocês tenham. Muito obrigado, Gilson, excelente apresentação, viu? E agradecer a você, a VEG, pela apresentação. Temos que lembrar também da importância desse trabalho de retrofit, né? Porque nós estamos trabalhando num sistema que necessita também retirar os carros a combustão e com mecanismos que podem ter baixo custo, um custo menor, né? Portanto, podem ser mais acessíveis, né, a grande parte da nossa frota, né? Principalmente essa frota de transporte que nos auxilia aí diariamente, né? 80 mil buques, nós temos quase 4 mil vans escolares, 34 mil táxis, né? Quase 30 mil veículos de aplicativo, ou seja, nós temos uma frota muito robusta em São Paulo que pode se adaptar, né? E nós já tivemos a apresentação da MWM no que tange a metanização, e agora a VEG apresentando todo o sistema, além do sistema de suporte que ela já tem na parte de eletricidade. Vamos abrir aqui a palavra aos membros do Conselho. Renato, por favor. Boa apresentação, realmente interessante, e é por isso tudo
que nós, da Fiesp e do Sindipeça, nós somos contra a importação de ônibus elétricos isento de imposto de importação. Nós temos tudo isso aqui no Brasil, como nós pudemos ver aqui com a VEG, com a BYD, aqui representada pelo Maluf. Eu acho que nós temos tudo isso aqui, nós temos é que incentivar a indústria nacional. Muito obrigado. Concordo com você, Renato. Vamos lá. Carmen Araújo. Tem umas questões. Primeiro, parabéns pelo esforço da indústria conhecida, antiga. Eu, como engenheira, já conheço há muitos anos. Eu tenho umas perguntas que eu fiquei um pouco curiosa. Primeiro, o retrofit para ônibus, ele é viável quando a gente faz um TCO? Essa é uma pergunta. Tá. Olha, de uma forma geral, mesmo ônibus ou veículo, ou um táxi, qualquer retrofit, a questão econômica, uma das grandes benefícios quando você faz um retrofit é você poder personalizar, né, ou customizar a sua solução. Então, se você hoje você tem um ônibus que você enche o tanque, você tem uma autonomia de 500 km, mas você sabe que a rota que você vai trabalhar especificamente é uma rota de 60 km por dia. Então, o que você faz? Você customiza, você vai ver, de repente você anda com essa rota sua, ele é todo dia, é um local plano e de 60 km por dia. Então eu posso fazer um motor que não precisa subir uma rampa de 30%, como é a especificação da montadora, nem ter uma autonomia de 500 km. Eu posso fazer um motor menor, uma bateria menor, e considerando que ele só vai operar nessa rota. Então, nesses casos, sim, você consegue avaliar e ter um TCO interessante. Uma outra pergunta é com relação a outras aplicações de uso intensivo, como o caminhão de coleta de lixo. Nós temos, inclusive, uma questão que eu ia levantar, que nós teríamos que estar analisando os relatórios também desse segmento, e quanto que já há disponibilidade desse produto, quanto a VEG se envolveu nisso, o que tem disponível no mercado, e como é o TCO, quando vocês comparam com o de coleta tradicional a diesel. Nós fizemos alguns estudos até hoje, não tivemos nenhum caso prático, nós fizemos estudos e por N motivos não chegou a acontecer um veículo rodando efetivamente, né? Mas é a mesma lógica também que a gente vê do caminhão de lixo quando a gente fala do ônibus. O que a gente viu aqui tem aplicações bem severas de lixo, né? Que você tem que ir nas comunidades, em que você tem uma operação bem complicada, só que você pode ter outras operações que são bem mais favoráveis à eletrificação. Como a visão da VEG é muito clara, a eletricidade não vai matar em curto prazo o diesel, ainda temos que investir aí em motores a combustões mais verdes, mas a ideia é que você entre em alguns nichos. Então, eu até destaquei, por exemplo, essa coleta hospitalar, que são, por exemplo, veículos que podem também, é uma operação bem menos, digamos assim, que exige muito menos do veículo do que, por exemplo, a coleta, né, tradicional. Então, poderíamos começar a fazer esses estudos nesses casos, né. Outra coisa também, que foi, inclusive, um dos motivos que a gente não teve esses veículos, é que quando a gente faz um projeto, como a gente fez, por exemplo, com a Ambev, a empresa, ela chega e faz e ela toma a decisão. A coleta de lixo, ela já, mais ou menos como o ônibus, ela fica ligada às concessões, entendeu? Então, as empresas ficaram um pouco receosas de fazer projetos nisso, mas não tem clara como é que vai ser como que vai sair digamos, as próximas licitações, né? Qual vai ser o perfil? Então, eu vou investir em uma coisa que depois não vai ser necessária. Então, talvez fosse interessante, como foi feito o trabalho do ônibus, ter um entendimento muito bom, né? Aí o Simão trabalhou aí com a frota aí, com a Transvolf, entendeu, né, num período piloto, como é que funciona, para poder se alicerçar nos grandes volumes que estão vindo agora. Talvez essa mesma lógica a gente pode trabalhar
com outras frentes, né? Com ônibus fretado, com caminhões de lixo, com qualquer outra mobilidade que vocês queiram atuar. Ok. Secretário, só mais uma pergunta. Eu queria ouvir um pouquinho sobre as perspectivas do hidrogênio. Isso é uma coisa que acontecerá no Brasil no curto prazo, uma viabilização? É para nichos específicos? Como que vocês estão trabalhando com essa tecnologia em desenvolvimento com parceiros? Como vocês enxergam essa questão do hidrogênio no Brasil, das aplicações? Você, para mim, essa pergunta, desculpa. Você Sim. falou secretário? Não, eu pedi a permissão do secretário para fazer mais ok. Manipulando aqui, eu sou. Tudo bem. A gente tem conversado aí muito com os tomadores de decisão e o hidrogênio vem, né? Com certeza vem, mas talvez ele demore mais, talvez ele venha num momento mais adiante. É uma tendência mundial a se trabalhar com hidrogênio, só que a estrutura de hidrogênio, né, tem que ser feita, mais ou menos como ônibus, talvez haja grandes corredores, né? Então está sendo criado na Europa o corredor do porto de Roterdã, ou o porto da Califórnia, que tem um fluxo enorme de veículos, então você faz algumas regiões específicas para justificar um investimento alto em hidrogênio, né? Agora, vale lembrar que o Brasil tem duas condições de hidrogênio que favorecem, digamos, o hidrogênio. Primeiro, ser um país continental, então as grandes rotas ocorrem, né? Então você tem uma demanda de uma autonomia grande aqui, né? Se você vê agronegócio, aí, caminhões de grãos aí, você vai demandar uma autonomia muito grande. E segundo, é que o Brasil está sendo aí candidato a ser um novo, digamos, o Oriente Médio aí do hidrogênio, né? Porque não basta fazer hidrogênio, o hidrogênio tem que vir de uma fonte limpa, e aí nós temos aí o Nordeste com uma fartura de energia eólica e solar, né? O Brasil tem um grande benefício aí, né? Mesmo gás natural, que não é 100% verde. Então o Brasil tem uma tendência, tem grandes projetos do Brasil ser um grande exportador de hidrogênio para a Europa, Estados Unidos e tantas outras regiões. Então, eu acredito que uma vez que a gente produz esse hidrogênio comece a ter escala e um custo mais baixo, eu acredito que esse hidrogênio mais barato, de alguma forma, vai ser interessante para a gente fazer algumas iniciativas no Brasil também. Obrigada. Muito bom, boas perguntas, Carmen. Até nessa questão do hidrogênio, temos que lembrar que a própria Universidade de São Paulo está nos auxiliando aqui no projeto que nós temos com eles de cidade universitária e cidade de São Paulo, né? São 3 ônibus a hidrogênio que já estão circulando na cidade universitária. A Shell fez um convênio com a Inova USP, são 9.400.000 reais de convênio, já colocou e instalou o posto de abastecimento lá e estamos examinando como é que funciona esse sistema. Também fizemos aqui a nossa lição de casa, a prospecção. Já há uma tecnologia que está sendo já posta em fase de industrialização de células canadense, que eu acho que a gente precisa também analisar e estudar para cá. Eu acho que o Gilson sabe e conhece, né? Então, vale a pena a gente começar a trazer isso, mesmo porque tivemos um contato com o pessoal do gás aí também. Nós temos uma capacidade de produção de hidrogênio, não só pelas energias renováveis, mas até mesmo pela energia atômica, na base do 2-para-1, isso se torna absolutamente viável, né? Então, é algo que a gente vai ter muito em abundância aqui no Brasil, muito importante. O Olímpio quer fazer uma pergunta, Gilson, por favor. Gilson, parabéns pela apresentação. É bom ouvir essas novidades e saber que o Brasil está trabalhando para entrar na eletromobilidade. Queria saber de você o seguinte: no setor de ônibus urbanos, vocês vão entrar de cabeça, já mergulharam de cabeça em parcerias aqui com algumas empresas, grandes empresas tradicionais, fabricantes de ônibus, né? Eu queria saber se você pode fazer parceria com diversas empresas concorrentes, né?
para fornecer motor elétrico, equipamentos, etc., para o ônibus de cada uma desses concorrentes? Eu acho até por conta da popularização da eletrificação, é importante que a gente possa explorar o máximo possível as oportunidades, né? Nós temos parceiros aí que diz, por exemplo, a Eletra de longa data, né, que a gente, muito disso foi construído por nós nesses anos todos, né? Mas a gente conversa com outras empresas também, assim como as outras empresas também conversam com outros fornecedores. A gente sabe que hoje a WEG temos hoje uma estrutura que foi industrial, de produtos que em alto índice de produção, mesmo no mercado pequeno de eletrificação, mas no futuro sabemos que a concorrência virá, né? Então, eu acho que assim, dentro do mercado aberto, a gente pode estar conversando com empresas do segmento, que eu acho que isso ajuda todo mundo, porque a partir do momento que eu tenho volume, eu consigo reduzir o custo da minha produção. Isso já acontece aí, o pessoal da Fábio, o pessoal do Sindipesa sabe que não existe montador americano, montador alemã, coreana, todo mundo ganha quando existe uma relação aí com uma certa competitividade, né? E até você também consegue explorar aí novas tecnologias, não fica preso a um único segmento. Não, muito importante isso, Gilson, até ligando ao que o Renato disse, é indústria. Nós já temos 8 milhões de veículos emplacados no município de São Paulo, 8 milhões. Se nós fizermos um trabalho bem feito, né, de conversão, né, é indústria, né? Nós estamos trabalhando já dentro de um mercado que já existe, né, e renovando frota, né, com baixo custo e, obviamente, gerando emprego. Isso é muito importante, né? Tenho conversado com o DTP, né? Tivemos aqui uma reunião muito boa com o CIMAT, viu, Simão? Na área do DTP, justamente para a gente poder já adaptar o município de São Paulo para a homologação desses sistemas aí, né? Em todas as áreas, e permitir com isso uma conversão em escala, né? Na escala que nós precisamos na nossa capital. Eu acho que essa palavra escala é fundamental. É importante ter essa visão de volume para a gente poder reduzir o custo e ser competitivo. Exatamente, Gilson. Carmen? Só mais uma pergunta. Nós estamos vendo um aumento de veículos elétricos leves e de caminhões, e principalmente importados. Como isso tem impactado a sua indústria, né, que esses componentes já têm vindo nesses veículos? Como você vê esse incremento de importação de veículos elétricos leves e caminhões? Olha, eu acho, existe um ponto, eu sempre defendo, a WEG trabalha no mercado bastante de competição, já está acostumada com isso. A vinda de veículos mesmo importados, ela tem um valor grande também para a WEG no momento em que você populariza, você viabiliza estrutura de recarga, e você muda o conceito das pessoas, as pessoas passam a confiar mais nessa tecnologia. Então a WEG vê isso positivo. E a WEG também acredita, como ocorre com os motores a combustão, se você olhar os carros hoje, né, a combustão, eles não são exatamente iguais aos europeus. Sempre há versões, alguma coisa que faz o carro ser local. Ele nunca é exatamente um para um. E a WEG aposta que na eletrificação isso vai continuar acontecendo. Então a gente está trabalhando com montadoras que várias delas têm soluções globais, mas têm soluções locais, muitas delas sucessos de mercado. Posso dar um exemplo que já está no mercado, o e-Delivery, né? A Volkswagen tem caminhão, ela tem a Traton, o grupo Traton lá fora, que tem os seus caminhões globais, mas ela entendeu que uma solução local, o Delivery já é um veículo de sucesso no Brasil, exatamente porque ela entende o consumidor brasileiro, né? Então criou-se uma solução local e, obviamente, o e-Delivery não é o único caso de sucesso. Então a WEG entende que nós vamos expandir através de situações similares a essa. Obrigada. Perfeito,
Simão. Olha, muito obrigado, viu, Gilson? Foi excelente a apresentação. Queria até complementar, porque eu acho que nós vamos no caminho. E é o que você reforçou, escala é tudo, escala é indústria, e a indústria nacional, que a gente precisa priorizar sobretudo. Falando nesse sentido, né, e mostrando a capacidade de entrega nossa, né, nós tivemos aquela notícia importante, né, de trazermos aí os 100 veículos elétricos que estão sendo agora já comercializados por uma das nossas concessionárias em São Paulo. Não é isso, Simão? São mais 100 veículos, né, que vieram, que estão sendo proibidos, mais 100 veículos. E você podia explicar por alto um pouco sobre como é que está essa operação? Como é que ela foi feita? Na realidade, eu não tenho os detalhes da negociação que foi da iniciativa privada do nosso concessionário direto com o mercado. Mas a informação que chegou até nós é que são 50 carros, inclusive da parceria Eletra, VEG, Mercedes e Caio, e os outros 50 me parece que são ônibus Mercedes, 100% Mercedes, são ônibus padrão. E essa é a primeira negociação aí que me parece que está bem consolidada. E tem outras em andamento, o pessoal tem conversado no mercado, até em razão da questão das metas definidas, né? A meta 50 do prefeito, que nós temos que até dezembro de 2024 ter 2.600 ônibus elétricos no sistema, e já foram repassados aí para o mercado também as possibilidades de termos 500 ainda esse ano e mais 500 pelo menos até o ano que vem, e aí sim ter a totalidade até dezembro de 2024. Ou seja, nós estamos conseguindo bater, nós estamos conseguindo chegar na meta, né, baseados na nossa própria capacidade de produção. Isso é muito importante, né? O Adalberto Maluf está aí conosco aí também acompanhando isso passo em passo. E essa semana nós tivemos a visita também de um dos dirigentes do Banco da Ásia, né? O Asia Infrastructure Investment Bank, que é a versão do Banco Mundial Asiático, né? Esteve conosco, né? E já está em contato também com o pessoal da Secretaria de Transporte do município, né? Já trabalhando também para a gente ver se a gente otimiza esses mecanismos de financiamento para buscar essas ações todas de transformação, não só na eletrificação, mas, como eu disse, né, nós vamos ampliar essa cesta aí, visando a descarbonização. Acho que a maior meta nossa não é a meta comercial, é a meta de descarbonização e de redução de emissões, né, Simão? Isso que é o mais importante, né? Então, alguém está aberto agora a palavra geral aí aos conselheiros para o que quiserem impor agora para a conversa. Carmen, por favor. Eu queria só colocar a questão dos grupos de trabalho que nós tínhamos, um deles de caminhões, porque nós não retomamos isso, e existe uma obrigação também na própria lei de acompanhamento da redução de emissões. Nós tivemos uma padronização de relatório nos moldes do ônibus e não tivemos mais reuniões ou informações, ou não sabemos qual foi a dificuldade de coleta de dados para elaborar o relatório, e talvez seja o caso de nós retomarmos aquele grupo que tinha sido formado, ou algum outro que se forme para esse objetivo. Eu queria ouvir, acho que tem o Júlio e o Davi, que poderiam dar um panorama de como avançou esse assunto, pelo menos da coleta urbana, que era um segundo menos complexo, né, do que tínhamos na lei. Oi, posso falar rapidinho? O Júlio está aí também, mas é muito rapidinho, depois o Júlio pode complementar. Agora nós estamos na SP Regula, né? Já não é novidade para a gente, então os contratos de concessão estão conosco, então os relatórios, emissão, tudo que nós fazíamos, né, fizemos no ano passado, permanece, né? Eles continuam fazendo no modelo antigo,
não houve nenhum ajuste daquilo. Os veículos, os caminhões das empresas credenciadas, são as 6 empresas que fazem o serviço de varrição, estão agora a cargo de uma outra secretaria executiva, né? A CELIMP, que pode ser envolvida, se for o caso, para ter uma consistência maior, mas nós temos participantes também no grupo, se bem que é bom dar uma revisada, né? No grupo tinha da Loga, da EcoUrbis e da Anlurb. Eu não sei como é que está agora na SP Regula, como que a gente tem um representante, mas os relatórios estão sendo feitos, não foi parado nenhum de ser feito no modelo antigo, né? Eu nunca vi um relatório, não sei se algum outro conselheiro chegou a ver, esses de emissões nem do ano passado, acho que não ficaram disponíveis. E outra pergunta, esse grupo, nós participávamos, as reuniões estão acontecendo? Não, essas reuniões não estão acontecendo. Aliás, na nossa reunião retrasada, eu me lembro de já termos montado um grupo. Esse grupo dos caminhões, ele era para ser coordenado pelo Júnior, se eu não me engano, que era o presidente do sindicato dos caminhoneiros, né? Com mais um grupo de trabalho. Aliás, foi por ocasião da apresentação da própria SP Regula sobre o estado da frota concessionada de lixo, né? Está havendo, sim, a redução. Tanto que as 2 concessionárias já estão, inclusive, adaptando seus caminhões, né, para o uso do próprio biometano produzido por eles, né? Isso é muito importante, quer dizer, no caso dos caminhões de lixo, é uma metanização da frota que está sendo aplicada nas 2 concessões. Mas foi bem lembrada essa questão, porque o nosso interesse seria, a partir do confronto no Seclima, nós modificarmos esses grupos de trabalho. Eu vou agora, inclusive, terminada a reunião, marcar esta reunião por aqui mesmo, porque eu vejo também que alguns grupos de trabalho, eles, apesar da coordenação, se a gente não der um impulso, não vai adiante, né? Então, muito bem lembrado, Carmen. Eu acho que vale a pena a gente fazer essa reunião e consolidar esses relatórios. Eles estão sendo feitos. Vamos disponibilizar. Muito obrigado, viu, Davi? Alguma outra questão? Secretário, divulgar quais são os grupos, divulgar, nós estávamos em grupo e nós nem sabemos dessas reuniões, então talvez divulgar quem são as pessoas, quem coordena, e divulgar os contatos do grupo para o próprio grupo, acho que isso ajudaria. Olha, o que pode ser feito é que os grupos estão montados e há um grupo de WhatsApp para cada um desses grupos. Eu vou verificar aqui, e não sei, eu acho que você estava, inclusive, nesse grupo, Carmen. Então, entendeu? Agora, é aquela história. A gente espera também que haja um certo maior interesse por parte dos próprios conselheiros de tocar o grupo, né? Mas, tudo bem, vamos fazer pela agenda oficial. E Ana Beatriz, por favor. Oi, secretário. Só para complementar a Carmen, eu também sou do CCT, eu participava no passado do GT de caminhões e eu não estou nesse grupo, então gostaria também de reforçar a solicitação da Carmen, por favor, de me adicionar nesse grupo do WhatsApp. Perfeito, ok. Alguma outra questão? Tem alguma outra questão que os conselheiros queiram colocar? Posto isso, eu acho que nós podemos dar por encerrada a nossa reunião com 30 minutos de antecedência. Ok? Ok. Ok. Tá? Olha, muito obrigado a todos. Né? O que eu vou solicitar a partir de hoje é nós montarmos um grupo com os conselheiros. Né? Obviamente um grupo que vai ser a prova de memes, né? de palpite, piadas, né? Vamos só colocar documentos que sejam importantes, não é isso, Adalberto? Pelo amor de Deus, né? Tá certo? Aí facilita um pouco mais essa transição e essa conversa entre todos os membros. Perfeito? Tá? Muito obrigado aí a todos. Perfeito. Bom dia, bom trabalho, viu? Forte abraço. Bom dia, bom trabalho a todos. Obrigado. Bom dia, bom trabalho a todos. Obrigado. Bom dia, bom trabalho a todos. Tchau, tchau. Tchau.